Olá, cara acadêmico, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula de número 4. Hoje nós iremos tratar sobre a, os novos desafios, planejamento estratégico de pessoas. Nossa ementa de hoje será dialogarmos um pouquinho sobre a missão organizacional, a visão de futuro, planejamento estratégico de gestão de pessoas. Então, vamos lá. O objetivo de nossa aula hoje é discutir os conceitos e tipos de planejamento estratégico da gestão de pessoas, analisar o papel estratégico da área de gestão de pessoas e identificar os instrumentos para a gestão estratégica de pessoas. Então, o que vem ser missão organizacional? O que é missão? A Chiavenato, ele pontua que a missão, ela envolve valores e crenças, né? E que para que nós possamos compreender o que é a missão organizacional e definir o que é missão organizacional, nós devemos responder 3 perguntas básicas. Quem são as pessoas, o que fazem essas pessoas e por que fazem o que fazem, né? Dentro da organização. Que papel elas exercem e por que elas exercem dentro da organização, né? Então, a missão, ela orienta as pessoas dentro do ambiente de organização no que diz respeito às atividades que deverão ser desenvolvidas na organização. Ou seja, a missão, ela envolve os objetivos essenciais das atividades, sejam elas numa empresa privada, seja ela num órgão público, né, numa organização, né? Então, ela visa atender, né, as demandas da sociedade, do público externo, né? Nesse sentido, a Francis e Woodcock, eles destacam que existem 12 valores que a administração ela deve focar para que ela seja bem sucedida, né? E quais são esses valores, né? O primeiro deles é o poder, que é baseada na hierarquia, ou seja, os gestores administram, né? As organizações estão lá no topo da pirâmide, né? O elitismo, que os melhores candidatos para os cargos administrativos e no contínuo desenvolvimento das pessoas, as recompensas, que são aqueles que possuem melhor desempenho, né? E por desenvolverem suas atividades com eficiência, com eficácia, eles são recompensados por isso. Né? Acabei de falar nos termos eficácia e eficiência, né? O que é a eficácia, né? São aqueles que focam na realização de atividades e que geram resultados positivos, né? E a eficiência, né? A eficiência, ela busca a melhor forma de realizar o que é proposto pela organização, ou seja, o que foi planejado pela organização. O sexto valor organizacional, ele é a economia, que é o baseado no pagamento de algum produto ou serviço ofertado pela organização. A imparcialidade, né? Esse valor, ele considera importante as percepções, os sentimentos das pessoas, né? Como que as pessoas estão se sentindo no ambiente organizacional, no lugar onde elas desenvolvem suas atividades laborais, né? Um outro valor importante defendido por estes autores diz respeito ao espírito de equipe, né?
a organização, ela é, dentre esses valores, como que a equipe, elas estão em união, elas pensam, planejam, desenvolvem as atividades juntas ou não. Então, um dos valores seria o espírito de equipe. O nono valor diz respeito à lei de ordem, né? O que é a lei de ordem? São as regras, as normativas dentro da organização, né? Por estas regras, elas devem existir dentro de uma organização, elas devem prevalecer, tendo em vista que normas, leis, procedimentos, eles agregam, né, valores dentro da organização no sentido do desenvolvimento das atividades dentro da organização, né? O décimo, a defesa, né? O que é a defesa, né? São a análise por uma equipe das ameaças externas, o que pode prejudicar as ações, as demandas da empresa, da organização. O 11º, a competitividade, né? Este valor ele zela por todas as ações desenvolvidas no ambiente organizacional, e este valor ele pensa, né, qual a melhor maneira para que sejam desenvolvidas as ações dentro do ambiente organizacional, né? E o oportunismo, são aqueles no qual o valor ele valoriza o empreendedorismo, né? Assume risco, a organização ela assume o risco, ela não tem medo, né? Não deixa que situações externas interfiram nas propostas, nas ações a serem desenvolvidas pela organização. Né? Aqui nós buscamos falar sobre a visão de futuro de uma organização, né? A visão de futuro, ela se refere ao conjunto de objetivos que a organização ela deseja alcançar. Aqui nós trazemos uma imagem que trata bem dessa questão, né? Aqui nós temos a missão, né? E a visão. Vejam que a missão é o estado atual da organização, com foco nos objetivos, e os objetivos está com foco no futuro desejado pela organização. Então, a missão, ela pensa, como que a organização está atualmente, né? E aí ela pensa objetivos para alcançar, né? Objetivos futuros. Né? E todas elas estão relacionadas ao quê? Ao planejamento estratégico. Então, o estado atual da organização, a partir dos objetivos, né, ela planeja ações para o futuro da organização. Então, percebo que uma coisa está conectada à outra, certo? E aqui nós trazemos a temática estratégia organizacional. Então, aqui, ó, missão, visão. A visão o quê? Para onde queremos ir? A partir da missão e da visão, nós chegamos aos objetivos organizacionais, né? Quem são os objetivos organizacionais, né? Com que foco ele tem? O que há no ambiente? O que temos na empresa? Então, o que há no ambiente? É uma análise do ambiente no qual as pessoas estão inseridas, né? E aí ele faz um questionamento, Chavenato nos traz o seguinte questionamento: quais são as oportunidades e as ameaças existentes no ambiente? A partir da identificação dessas oportunidades, destas ameaças, que nós vamos pensar estratégias organizacionais. Além da análise ambiental, das oportunidades e ameaças, né, nós pensamos aí, a partir da missão e da visão e dos objetivos organizacionais, nós pensamos uma análise organizacional. O que é a análise organizacional? Quais são as forças e as fraquezas existentes na organização?
né? A partir da identificação das oportunidades e ameaças, da identificação das forças e das fraquezas na organização, é que nós vamos chegar no consenso, vamos pensar, né, estratégias organizacionais, né? O que nós devemos fazer para melhorar, para eliminar as ameaças, né, para melhorar nossas forças, né, para vencer as fraquezas da organização, né? Então, nós podemos observar a partir daí que a estratégia, o planejamento estratégico, ele representa o caminho a percorrer pela organização, né? Com foco em quê? No alinhamento da estrutura organizacional, certo? Alguma dúvida? Coloquem no fórum lá. Nós temos nossa tutora online, eu estou por lá. Coloquem suas dúvidas, caso existam. Ok? Combinado? E aí a gente falou lá da missão, da visão, dos objetivos, né, organizacionais. A gente chega lá no planejamento estratégico, né? Então, a partir da missão, da visão que a gente atinge, nós atingimos os objetivos organizacionais, nós pensamos o quê? Estratégias, né, para a gestão de pessoas. Na imagem, nós trazemos aí, né, os estágios do planejamento, né? Qual é o primeiro estágio do planejamento, né? É a formulação dos objetivos organizacionais, como vimos anteriormente, no slide anterior, né? Qual é o segundo estágio? Análise externa do ambiente, né? Que é o que, ó, vamos voltar lá, né? Quais são as oportunidades e as ameaças, né? Que é o segundo estágio. O terceiro estágio diz respeito à análise interna das forças e limitações da empresa, da organização, né? Então, quais são as forças e as fraquezas da organização, né? E nosso quarto estágio diz respeito à escolha das estratégias que a organização irá, né, pensar para suprir as necessidades encontradas dentro do ambiente organizacional, né? E, por fim, o quinto estágio, que diz respeito, né, à operacionalização da estratégia, né? O que é a operacionalização da estratégia, né? Ela diz respeito ao quê, né? Ela diz respeito ao detalhamento, aos modelos de planejamento, né? Dentro da organização, né? Nessa etapa, envolve o estágio, essa etapa, ela envolve alguns níveis hierárquicos, né? A gente tem que pensar aí que a organização, ela tem uma hierarquia, né? E aí todo esse planejamento estratégico, ele deve ser alinhado com as habilidades e competências de seus colaboradores, né? Então, Chiavenato, ele diz o seguinte, que a organização, que o planejamento da gestão de pessoas, ele é baseado em competências e habilidades. Então, nós podemos dizer o quê? Né? Que nós podemos afirmar, então, que a estratégia ela deve ser consistente com o ambiente organizacional. Então, o papel da nova gestão de pessoas, ela ganha espaço agregando valor à organização e
compartilhando conhecimentos. Certo? Tudo bem até aí? Ótimo, espero que sim. Então, aqui nós finalizamos nossa aula de número 4. Enfatizo que vocês leiam, né, o texto base, busquem, caso haja dúvidas, novos materiais, vocês têm disponível aí a biblioteca do aluno, da Uniteams, né? Então, qualquer dúvida, coloquem lá, postem lá no fórum de dúvidas da aula, tá? E nós estamos aqui para ajudá-los. Até mais, bons estudos, né? E não esqueçam, todas as atividades, realizem as atividades propostas, ok? Para que vocês consigam compreender o material. Tudo bem? Aguardo vocês na próxima aula.